Vamos fazer a primeira leitura? Então, se você quiser acompanhar ou na sua Bíblia ou aqui no slide, a palavra de Deus aí no Salmo 5 diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista. Aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defende e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da Tua benevolência. Amém. Muito bem, irmãos. Primeira coisa que eu quero destacar então aqui no Salmo, antes da gente entrar exatamente na exposição do Salmo de número 5, é a comparação que a gente precisa fazer até o momento, o que nós já vimos em cada um desses salmos. Então, por exemplo, o Salmo 1 e o Salmo 2, a gente viu que o Salmo 1 e o Salmo 2 aqui é a parte introdutória dos salmos, certo? Então, de fato, as orações elas começam a partir do Salmo de número 3 e vão se seguir até o Salmo de número 150. Tá? Os Salmos 3 em diante, até o Salmo 72, nós temos, em sua grande maioria aqui, lamentos, pedidos de socorro. Então, esses salmos predominam mais a questão de sofrimento do salmista, e é por isso que a grande maioria desses salmos, se não dizer todos esses salmos, foram ou compostos por Davi, ou foram atribuídos essas palavras ao rei Davi. Tá? Porque a ideia aqui é mostrar que Davi, ele é um apontamento para o ungido do Senhor, que é Jesus Cristo. Tá? Então, é interessante ver que a progressão desse salmo envolve dois pontos. Primeiro, olha, por exemplo, aqui, o Salmo 1 até o Salmo 5, que é o salmo que a gente já estudou, esses são os salmos. Por exemplo, o Salmo 1 e o Salmo 2, ele envolve aqui, primeiro, uma instrução, e o Salmo 2 envolve uma advertência. Primeiro, o Salmo 1 está fazendo uma instrução à consciência do rei. Tá? Ele ainda não é rei, lembra que a gente viu isso? Ele é chamado ainda de homem bem-aventurado porque ele é obediente à lei. Quando você vai para o Salmo 2, ele já é rei. Ele já é agora ungido do Senhor, que é o título que ele recebe lá, que é Messias. Tá? E esse rei agora, ele tem autoridade para virar para os seus inimigos e dizer: tomem cuidado, não irrite o ungido do Senhor. Esse é o aviso. Então a pregação do Evangelho já está claramente aqui, bem estabelecida no Salmo 2. Tá? A partir do Salmo 3, agora o salmista ele está diante dos seus inimigos. Seus inimigos não ouviram a advertência dele. E ele vai recorrer a quem? Ao Senhor. Veja que o Senhor deu a ele a lei, ele obedeceu toda a lei. O Senhor deu como recompensa por obediência a toda a lei a coroa, o reinado. Os inimigos do rei não se dão por satisfeito por ele ter recebido essa coroa e esse reino. E esses inimigos agora se levantam contra ele. E agora ele recorre a quem? Ao Senhor. Então veja que nós temos aqui no Salmo 3 o pedido de socorro, mas ele expressando ao mesmo tempo segurança no Senhor. Quando você vai para o Salmo 3, o sofrimento se intensifica, porque no Salmo 4, ele se intensifica, porque do Salmo 3 para o Salmo 4, agora de pedido de socorro, vai agora para a angústia. O salmista está angustiado, então ele faz um lamento. Lá, por exemplo, no Salmo 2, olha como que ele começa. No Salmo 3, olha como é que ele inicia a sua oração. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há salvação em Deus para ele.
Intensificou seu sofrimento, porque agora ele mostrou. Onde é que se intensificou o sofrimento do rei aqui? Na quantidade de inimigos que aparecem contra ele. Você vai agora para o Salmo de número 4, ele agora expressa o seu sofrimento dizendo: responde-me quando clamo a Deus na minha justiça. Na angústia me tens aliviado, e tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, intensificou agora o sofrimento no coração do rei. Mas ele não, por causa disso, ele não perde a confiança. Ele está mais confiante ainda no Senhor. Agora o Salmo 5, o que acontece? Por que é o gemido do rei? Porque o sofrimento aumentou mais um pouco. Então, do Salmo 3 até o Salmo 5, intensificou-se o sofrimento do rei. Porque a ação dos inimigos foram mais incisivas contra o rei. Ele está sofrendo mais ainda. Olha, por exemplo, o início agora do Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu. A minha voz clama, pois a ti é que imploro. Começa com as palavras aí que estão bem nítidas. Gemido e implorar. Né? Então, intensificou o sofrimento do rei. Então, essa é a comparação que a gente percebe e por que nós chegamos a esse tema aqui do Salmo 5. O gemido do rei, ele geme, ele sofre, mas ele não perdeu a segurança, não perdeu a confiança, e agora ele está sendo ensinado nesse gemido a esperar. Tá? Então, seguindo agora aqui, qual é o contexto histórico do Salmo de número 5? Aqui, o que mais está angustiando o salmista é a calúnia, é a mentira, tá? Os seus inimigos estão então mentindo contra ele. Provavelmente esse salmo aqui, a gente não sabe qual é em si o contexto. O salmo não nos dá indícios mais seguros e concretos para saber o que está acontecendo aqui, o que houve com o rei Davi. Me parece que nós temos uma continuidade do que está acontecendo no Salmo 3 e Salmo 4. Vocês devem se lembrar que o contexto histórico aqui dos Salmos 3 e 4 envolve a perseguição de Absalão contra o seu pai, Davi. E Absalão conseguiu regimentar praticamente todo o povo de Israel para se levantar contra o rei Davi. Tá? Então, nesse contexto, como é que a gente percebe que a calúnia e a mentira é o que está causando aqui angústia e sofrimento ao rei Davi? Vai, por exemplo, para o verso 6. Lá no verso 6, é o ponto que está destacando a razão pelo qual ele está gemendo e sofrendo aqui. Verso 6 lá diz assim, olha: estou cansado de tanto gemer. Você vê que repete de novo a palavra gemido. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito e de minhas lágrimas, Salmo 5. Estou lendo 6 aqui. Os arrogantes, ele vai dizer, no verso 6. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Vai para o verso 9 agora. Ele diz: pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto. Com a língua lisonjeiam. Então a razão pelo qual aqui ele está agora mais ainda angustiado é porque eles estão ou encontrando alguma justificativa, algo que possa convencer o povo de pegar em armas e irem atrás do rei. Então a matança, a violência sempre começa com a mentira, com a calúnia. É assim que os rebeldes acham motivos para se levantar contra a autoridade investida. Eles querem alguma razão. Lá em Israel tem acontecido alguns fatos interessantes. A gente pode ver isso inclusive em vídeos, né? Essa semana eu vi um vídeo, por exemplo, de um palestino adulto empurrando a criancinha dele, o filhinho dele, até ter a idade dos seus 6 anos, empurrando a criança com a bandeira da Palestina falando para a criança pegar a pedra e jogar nos soldados israelenses. Não sei se alguém já viu esse vídeo. E o que os israelenses, obviamente os soldados israelenses muito bem treinados, eles não fazem nada, eles apenas lidam com a criança ali de forma bem pacífica, né? Brincam com ela, enfim. E os palestinos gritando: taca a pedra neles, né? Agrida, ou faça alguma. E
e tentando usar algum motivo, alguma desculpa para dizer, olha, eles atirar no menino, matar o menino, fazer alguma coisa de ruim, para eles poderem dizer, agora nós vamos entrar em guerra contra vocês, porque vocês mataram os nossos filhos. Aí começa, né? Então todo ato terrorista, por exemplo, ele tem como desculpa e justificativa alguma coisa, nem que seja mínima, para atacar a autoridade e promover violência. Mais ou menos é o que está acontecendo com aqui o rei Davi, tá? O contexto que envolve, por exemplo, essa questão da mentira e da calúnia, vá por favor para 2 Samuel, lá no capítulo 15, os versos 31 a 37, tá? Os versos 31 a 37. 2 Samuel, lá no capítulo 15, dos versos 31 a 37. Olha o que ele nos diz lá, para que a gente possa mais ainda fundamentar aqui o contexto histórico, tá? 2 Samuel, capítulo 15, versos 31 a 37, ele diz assim, Então fizeram saber Davi, dizendo, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, peço-te que transtornes a loucura o conselho de Aitofel. Então, veja que a razão pelo qual, aqui o verso 31 em específico, depois você pode ler todo o texto em casa, mas destaca-se o verso 31 aqui, com o fato de que Aitofel, que provavelmente deveria ser um homem de certo poder de influência no contexto político de Israel, ele trai Davi, e então ele se vende para Absalão. Ele se torna uma espécie de conselheiro para Absalão, tá? Quando você vai também lá para o capítulo 17, os versos de 1 a 5, olha lá o contexto também, quando Aitofel, aqui é o exemplo de Aitofel, maquinando um jeito de atacar Davi, tentando convencer Absalão de perseguir Davi, de ir contra a vida de Davi. Ele disse ainda Aitofel a Absalão, deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo com o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos dependem daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Ainda bem que o verso 5 nos lembra que Absalão, por algum motivo de providência divina, fez ouvir uma segunda opinião. Deixa para que em outro momento a gente possa... Mas veja, Aitofel talvez seja parte do contexto aqui do Salmo 5. Homens que estavam influenciando e tentando convencer a massa de se levantar contra Davi e tentar tirar a vida de Davi. Então, esse é o ponto aqui que envolve o contexto da situação em que Davi ele está gemendo aqui, sofrendo, tá? Qual é então a divisão aqui do Salmo 5? Vamos à divisão geral, tá? Então, o gemido do salmista, veja, o Salmo 5 então começa com um gemido e ele vai culminar então na confiança mais fortalecida no Senhor, ele vai culminar na espera, tá? Então começa com gemido e o Salmo 5 termina com a esperança, a espera. São essas duas palavras-chave aqui. Como é que isso se desenvolve? 3 pontos simples. Primeiro, o salmista ele vai expressar a sua tristeza. Essa é a primeira parte aí, tá? Depois ele vai expressar a sua convicção. Então nós temos aqui a tristeza do salmista, a convicção do salmista. Então a parte do verso 1 até o verso 3, nós temos a tristeza do salmista. Do verso 4 em diante, até o verso 10, nós temos a convicção do salmista. Aí os versos 11 e 12, nós temos o desejo do coração do salmista. Então nós temos a tristeza. Todo crente, ele entra em profunda tristeza, a gente viu isso no Salmo 4. Né? Ele, depois na sua tristeza, a gente vê que o texto está mostrando claramente que em meio à tristeza é possível termos mais confiança no Senhor. Então, em meio à tristeza, convicção, confiança. E por último, o salmista, convicto de que o Senhor irá responder a sua oração, porque esse é o anseio do coração dele. O que é o anseio do coração dele? Que Deus responda a sua oração. Por que ele está gemendo? Porque ele espera que Deus, em algum momento, venha responder a sua oração, tá?
E por último, o desejo do salmista, ok? Como é que então a gente segue aqui o esboço do Salmo de número 5? Eu vou tentar abordar isso de forma bem rápida, quem sabe, talvez na semana que vem, a gente vai ver isso com mais detalhes. Então hoje, talvez não dê tempo de nós vermos aqui todo o esboço do Salmo de número 5. O esboço do Salmo número 5, ele vai dividir da seguinte forma, naquelas 3 divisões. Começa com tristeza, se desenvolve com convicção, que ele é fortalecido, né? Na sua oração. A sua oração é baseada na lei. Lembra? Todos os salmos, todas as orações a partir do Salmo 3, sempre são baseados na lei do Senhor. Ele vai dizer, Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, eu estou sofrendo, mas depois ele volta para a lei. Como é que ele vai lidar com o problema que ele está sofrendo de acordo com a lei de Deus? Ou, a gente pode usar a expressão, que a palavra-chave no Antigo Testamento é lei. A palavra-chave no Novo Testamento é evangelho. Não que o evangelho não esteja no Antigo Testamento, ele está, mas o evangelho se completa no Novo Testamento, né? Então, os dois termos se referem à palavra do Senhor. Então, ele baseia a sua oração na palavra do Senhor. Como que ele vai lidar com a situação que ele está sofrendo? De acordo com a palavra do Senhor. E o Salmo 2, de acordo com as promessas do Senhor em Cristo, que é ungido. Então, ele olha para a sua promessa. Primeiro, ele expressa dos versos 1 ao 2 a urgência do seu clamor. Os que está gemendo. Quem está gemendo é porque ele tem pressa. É para ontem resolver a minha situação. Responde-me, Senhor. Dá ouvidos às minhas palavras e acode o meu gemido. Tá? Depois a gente vai ver como é que isso é desenvolvido. O segundo ponto aqui do nosso esboço é a espera do rei. Então, se primeiro ele expressa aqui a urgência do seu clamor, agora o salmista no verso 3 ele vai expressar que eles têm orado todos os dias. Ele tem buscado ao Senhor todas as manhãs. Olha lá o verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ele está aguardando. Então, cada oração ele tem aguardado. Ele tem esperado. Isso aqui expressa a perseverança dos santos. Tá? O terceiro ponto do esboço aqui do Salmo 5, tá? Ele vai agora para o discernimento. Olha como é que a palavra de Deus age no coração de alguém, mesmo que ele esteja aflito. Isso não vem do nosso coração, isso é o Senhor que produz em nós. Olha a importância da gente entender que mesmo em situações onde a gente não consegue discernir certas, por exemplo, acontece algo que naquele momento eu não consigo ter o controle da situação, por desespero, por ansiedade, por algo que possa acontecer, mas ainda assim o Senhor vai nos dando controle no sentido de analisar e discernir o que está acontecendo de acordo com a palavra de Deus. Então vem o discernimento dos versos 4 ao verso 7. O que é que o salmista está discernindo aqui? Ele está discernindo aqui 3 coisas importantes. Primeiro, ele está discernindo aqui sobre a situação do rei, o dele mesmo. Depois ele está discernindo aqui sobre a situação dos seus inimigos. E depois ele está discernindo aqui em relação à posição de Deus quanto a ele e aos seus inimigos. 3 coisas estão sendo observadas aqui. Vamos ler aqui esses versos e vamos perceber isso. O que ele está discernindo? Os seus inimigos. Ele está discernindo a posição de Deus em relação aos seus inimigos. E ele também está discernindo a sua própria situação. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Ele está discernindo sobre o quê? Sobre a posição de Deus em relação a ele e aos seus inimigos. O que Deus pensa disso? A pergunta que é essa. Qual é a conclusão de Deus sobre o que está acontecendo comigo? Depois ele continua: os arrogantes não permanecerão na tua vista. Aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. O que ele está discernindo agora aqui? Se ele discerniu que o Senhor é justo, agora ele está discernindo o quê? Ele está discernindo que os inimigos serão destruídos pelo Senhor. Porque Deus odeia o caminho do iníquo e odeia o violento. 2 coisas se destacam aqui no Salmo sobre os inimigos de Davi: a língua e a violência. Então, a gente vai ver isso na semana que vem, como é que isso se desenvolve. E terceiro, ele diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. É agora o discernimento sobre a posição de Deus em relação a ele.
Porém, aqui está fazendo uma distinção clara de que ele é diferente dos inimigos. Porém, pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa. Então ele está dizendo, por causa da graça de Deus na minha vida, ele vai me poupar e não vai me destruir. Tá? O próximo ponto do nosso esboço, o quarto ponto, envolve agora, veja, começamos com o ponto que envolve aqui, o rei, ele sofrendo, gemendo, depois o rei esperando, né, a urgência e depois a espera. Terceiro, nós vimos o discernimento, e agora quarto, o julgamento, dos versos 8 ao verso 10. Como é que ele está julgando agora a sua situação depois do discernimento? Ele diz, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Se ele identificou no discernimento, pela palavra de Deus, que Deus é justo, ou seja, quando fala que Deus é justo, ele está dizendo o quê? Que Deus é imparcial. A gente não pode se esquecer desse princípio concernente às situações de sofrimento. Quando a gente fica perguntando, né, é justo sofrer? É justo o crente passar por sofrimento? É justo sofrer injustiça? É justo alguém me causar dano e talvez aqui nessa terra esse dano não ser reparado? E aí? É justo alguém cometer um crime contra mim ou contra a pessoa que eu amo? E Deus permitir e Deus fazer com que na sua soberania essa pessoa não seja punida como exatamente deve ser, de acordo com a justiça? É justo sofrer? Veja, ele discerniu, Deus é justo. Em outras palavras, Deus é imparcial. Todo sofrimento que vem a nós expressa exatamente que Deus é justo. Deus é imparcial. E agora vem o julgamento. E ele diz, Senhor, antes dele pedir ao Senhor que venha destruir os seus inimigos, mas ele primeiro diz, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Que eu não despreze a tua justiça. Que o sofrimento na minha vida, então ele prefere gemer, é melhor gemermos do que negligenciarmos a justiça do Senhor. É melhor gemermos e não termos nada, estarmos igual Jó ficou, no pó, sem nada, e a única coisa que ficou, o que restou para ele foi uma mulher rixosa que mandava ele morrer e amaldiçoar o Deus dele. É o que ele tinha, e mais 4 amigos que somente o mais novo ainda teve um pouco de discernimento para dizer que Deus é justo, porque os outros 3 mais velhos acusaram Jó de provavelmente ter pecado contra Deus, de aquilo ser castigo. É melhor julgarmos que devemos gemer, igual Deus falou para Ezequiel, quando ele perdeu a mulher dele, e Deus disse para ele, você não vai chorar e nem lamentar, gritando, você vai gemer em silêncio. Então é melhor gemer do que nos voltarmos contra a justiça de Deus. Tá? Então esse julgamento, deixa para a gente ver isso mais para frente. E agora nós temos os versos 11 e 12, o ápice e a conclusão dessa oração. Se ele gemeu pela justiça do Senhor. Vocês estão compreendendo a palavra-chave aqui, gemido? Ele gemeu pedindo que Deus respondesse no seu coração o seu sofrimento por causa da justiça do Senhor. Ele pediu para que os seus inimigos fossem destruídos, porque agora já chegamos nos versos 11 e 12 aqui, lembrando que ele não deseja apenas a sua própria libertação. Na verdade, o rei aqui está sofrendo, gemendo por causa do seu povo. Agora vocês estão percebendo Cristo aqui? Por que Cristo chorava? Por que Cristo passava boa parte do seu dia a dia afastado dos seus discípulos, afastado das multidões que o procuravam, e ele ia orar? Porque cada dia que passava próximo à morte de cruz, mais ele sofria, mais ele se angustiava, mais ele lembrava, eu terei que passar pela mão dos meus inimigos. Lembra agora os salmos? Por isso que os salmos são as palavras de Jesus Cristo. A inspiração dos salmos é baseada nas próprias palavras que Jesus Cristo orava e dizia ao seu Pai. Quantas vezes provavelmente o nosso Senhor Jesus deve ter orado esse salmo dizendo, Senhor, acode os meus gemidos, Pai,
responde-me no meu coração o meu sofrimento. Eu sei que eu tenho que passar, lembra do Salmo 23? Passar pelo vale da sombra da morte. Eu vou ter que passar pela morte, eu vou ter que morrer. Eu vou ter que morrer da pior maneira possível. Mas ele orava, gemia, e cada dia que aproximava a morte de cruz ele gemia, para que então viesse à mente dele a justiça do Senhor se manifestando. Com qual objetivo? A favor do seu povo, libertar o seu povo das mãos dos seus inimigos. Entendem agora o gemido do rei? É o gemido também do ungido do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Pois não. Tem relação aqui, exatamente. O Espírito Santo, ele exprime gemidos por causa da justiça de Deus que se manifestou através da morte de Cristo. E ele então agora comunica a nós, no nosso coração, esses gemidos inexprimíveis. Ele sofre conosco, nesse sentido. Quando oramos ao Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor em oração, eu posso dizer que estatisticamente 99,8% das nossas orações é fazendo o quê? Espremendo sofrimento, espremendo gemidos. A gente passa talvez o maior tempo das nossas orações pedindo que Deus nos livre de tanta coisa, que Deus nos faça suportar tanto problema, que Deus tire a tristeza, porque a coisa que mais nos abala é a tristeza no coração. A gente passa muito mais as nossas palavras na oração falando de sofrimento, falando de problema, falando de tribulação, do que talvez de dizer: o Senhor seja louvado em todas as coisas. E aí o que o Espírito Santo faz? Ele sofre com a gente. Ele, no nosso interior, ele também ora e coloca as palavras. A gente começa desabafando, né? Começa falando certas coisas que às vezes até pecamos quando nós falamos, mas ele vai lá e corrige as nossas palavras por misericórdia do Senhor, e faz com que então as nossas palavras, na nossa oração, ela venha concluir que Deus é justo. E aí o Espírito Santo, ele coloca então as palavras da lei do Senhor na nossa boca. Ele pega as palavras de Cristo, que são todos esses salmos, e coloca na nossa boca, para que possamos concluir exatamente aos versos 11 e 12. Vamos ler os versos 11 e 12, que diz aí, olha: mas regozijem-se todos os que confiam em ti. O gemido do rei se transformará em regozijo para o povo do Senhor. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defende. Os gemidos e o sofrimento do rei, a profunda tristeza e angústia do rei, se transformará em grande, em folgado júbilo para todo sempre ao povo de Deus. E por último, em ti se gloriem os que amam o teu nome. Os gemidos e os sofrimentos do rei se transformará em grande e glorioso júbilo de adoração do povo de Deus, porque o nome de Cristo será exaltado, porque ele sofreu e gemeu por eles. Aí ele vai finalizar: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas da tua benevolência. Vocês entenderam então o que é o gemido do rei? O que significa aqui o gemido do ungido do Senhor? E por que ele tem que passar desde o Salmo 3, agora até o Salmo 5? Ele começa no Salmo 3. Ele começa lá no Salmo 3. São muitos inimigos. Ele fica estático. Salmo 4. Ó Senhor, eles estão diante de mim, querem me atacar. Venha ao meu socorro. Ele vai lá e pede socorro. Chega no Salmo 5, ele diz... Sabe o que significa a palavra gemido aqui? Originalmente a palavra gemido significa tremer os lábios. É como se um rei ele estivesse todos os dias, que todas as manhãs ele orava, né? Então a primeira coisa, essa é uma lição fantástica para nos ensinar, que a primeira coisa que a gente deve fazer no dia quando acorda é o quê? Orar. A primeira coisa que nós devemos fazer, e é a que a gente não consegue fazer, é orar. Começar o dia lembrando que eu preciso gemer na presença do Senhor.
Não por causa de mim mesmo, mas por causa da justiça do Senhor e por causa do seu ungido. Mas é interessante que a palavra gemido ele orava todos os dias de manhã e as pessoas que estavam próximas ao rei não conseguiam entender o que ele estava orando. Tamanha era a angústia e o sofrimento e a profunda tristeza que estava no seu coração, ele ficava só balbuciando e gemendo e chorava, copiosamente chorava e orava na presença do Senhor e balbuciava. Mas mesmo que as pessoas ao seu redor não entendessem o que ele estava falando e orando, e alguns até pudessem dizer assim, o rei vai ficar louco, ou o rei está ficando louco, porque ele não vai suportar esse sofrimento. Mas o Senhor Deus estava entendendo cada palavra que estava sendo exprimida do seu coração, e não da boca para fora. Então Deus entende o que nós oramos, mesmo que a gente não consiga falar. Mesmo que nós, em determinadas situações, nós não conseguimos orar, não consegue abrir a boca, mas só de nós dizermos, Senhor, me socorra, tenha misericórdia de mim, porque eu nem orar eu consigo. O Senhor sabe exatamente, e Ele entende exatamente o que está se passando conosco. Ele sonda os corações. Você vai ver que isso vai chegar lá no Salmo 139, né? Exato. Então, compreenderam isso? Entenderam por que é gemido do rei? É o gemido de Cristo até chegar o dia da sua crucificação, para a nossa libertação e redenção dos pecados. O que causa sofrimento em nós? E aí responde a pergunta se é justo sofrermos. O que nos causa, qual que é a raiz de todo o nosso sofrimento? Historicamente falando, pecado. Claro que o sofrimento, primeiro ponto do sofrimento é a soberania de Deus. Mas historicamente falando, todo o processo que nos leva ao sofrimento histórico do dia a dia, do corpo, de enfermidades e tantas coisas que a gente sofre, ele tem como origem lá o pecado original, o pecado. Então, respondendo a pergunta, é justo sofrermos? Aí poderíamos talvez fazer uma pergunta melhor. Não seria melhor a gente perguntar, é bom sofrer para que eu possa estar mais seguro, confiante e paciente nas promessas do Senhor? Será que não é melhor sofrer para que eu venha ficar claramente separado do mundo e eu me apegue mais às promessas do Senhor e lembrar que a cada sofrimento que eu passo, Ele me lembra, Deus é justo, Deus é imparcial, mas as suas misericórdias são ricas, abundantes, porque Deus é bom. Vou parar por aqui porque o tempo já foi, eu passei 9 minutos já. Então, deixa para... Semana que vem a gente pode dar mais uma olhada com mais detalhes só no esboço, tá bom? Só no esboço. Como é que a gente vai concluir então? Vai concluir isso aí, ó. Lembra que a gente começou observando aqueles 3 pontos da divisão? Tristeza do salmista, convicção do salmista e o desejo do salmista. Olha agora qual é a conclusão que vai lá para o final do Salmo 5. A tristeza do salmista é o socorro de Deus. A convicção, a fé do salmista é na justiça de Deus. E o desejo do salmista culmina na glória de Deus, porque Deus salva o seu povo. É assim que o Salmo 5 ele está dividido e estruturado.